Pessoal, bom dia. A partir de agora as aulas são obrigatórias. Nós iniciaremos um novo conteúdo, que é o conteúdo de biologia celular. Então, mas antes de entrar nesse conteúdo de biologia celular, nós vamos falar sobre as teorias de origem da vida. Bom, alguns conceitos prévios que nós tínhamos visto antes dessa grande parada é que a biologia é a ciência que estuda os seres vivos, ou seja, a biologia estuda as características desses seres vivos, o ambiente onde esses seres vivos estão, as relações que esses seres vivos possuem, do que esses seres vivos são compostos, tudo isso é objeto de estudo da biologia. E nós vimos também que essa definição do que é vida é bastante complexa, envolve diversos conhecimentos, não só científicos, tá bom? Só que o foco da biologia, como nós vimos antes dessa parada, é estudar se esses seres vivos, do que eles são constituídos, como eles produzem o seu próprio alimento, ou como eles transformam esse alimento, como eles crescem, como eles se reproduzem, como eles fazem para estar em equilíbrio, como eles reagem ao ambiente e como eles se modificam. Então, esses são os campos, basicamente são esses os campos de estudo da biologia, os focos que a biologia possui. Perfeito? Pessoal, nós temos duas teorias de origem da vida, a biogênese e a abiogênese. A biogênese é a teoria que diz que toda vida ela só existe por causa de outra vida pré-existente. Ou seja, a vida se origina de outra vida pré-existente. Então você precisa de um ser vivo para que tenha outro ser vivo. Mais ou menos assim, tá bom? Para que você tenha um ser vivo hoje, foi necessário ter um ser vivo no passado, que foi o progenitor desse. Já a abiogênese acredita na teoria da geração espontânea, ou seja, a vida ela pode se originar a partir da matéria inanimada, ou seja, com uma combinação aí de alguns elementos químicos e algumas condições climáticas, você pode ter ali uma receita, digamos assim, para fazer com que os seres vivos surjam. É mais ou menos isso, tá bom? E essas duas teorias, pessoal, elas vêm de muito tempo, elas não são recentes. Desde os gregos antigos você tem biogênese e abiogênese aí debatendo. E por muito tempo a biogênese, a teoria da geração espontânea, foi a teoria mais acreditada. Os gregos antigos eles eram mais adeptos da abiogênese. Entretanto, pessoal, essa teoria da abiogênese, como eu disse anteriormente, de Aristóteles até mais ou menos o século XVI, embora fosse a teoria mais acreditada, ainda assim, pessoal, não explicava porque o que fazia ao certo esses seres vivos aparecerem, ou de que maneira, quais compostos deveriam ser usados. Então, assim, era muito especulativo. Se acreditava na abiogênese, só que, assim, acreditava que existia um princípio ativo, mas era muito especulativo. Por exemplo, tinha um rapaz lá que dizia que roupas sujas eram capazes de gerar ratos. Ou seja, o cara ia lá, pegava as roupas sujas, todas suaves, com restos de comida, colocava no quarto e fechava. E aí ele dizia, olha lá, ó, apareceu ratos depois. Então era muito vago. Outros diziam que pântanos cheios de lodo geravam anfíbios e répteis, por exemplo. Então, assim, o pântano teve uma reação e aí por essa reação já surgiu um anfíbio e um réptil. Então, assim, era muito especulativo, embora fosse a teoria mais aceita. Até que, no século XVII, nós tivemos o italiano Francisco Redi, defensor da biogênese, e ele fez o seguinte experimento. Ele pegou 2 frascos, ele colocou carne em ambos os frascos, e um ele deixou aberto, e o outro ele tampou com gaze. E aí, pessoal, o que acontece? Na carne que estava destampada, o que você tem? Você tem as larvas sendo originadas por quê? Porque a gente teve contato direto com as moscas, ou seja, as moscas são as progenitoras das larvas. Então essas larvas só apareceram
onde teve contato diretamente da carne com a mosca. Agora, o frasco que foi tampado com a gaze, as moscas não tiveram contato com a carne, houve ausência de larvas. Então, no experimento, ele conseguiu defender a teoria da biogênese e provou que as larvas só surgiam quando as moscas tinham contato direto com a carne, provando que as larvas, na verdade, eram moscas, que ainda não haviam passado pela metamorfose. E aí, pessoal, o experimento foi muito bem sucedido na época, só que o grande problema é que depois desse experimento, nós tivemos a invenção do microscópio. E aí o que acontece? Com a invenção do microscópio, você conseguiu ver, finalmente, o mundo microscópico, bactérias, protozoários. E aí, como você explica a origem desses seres tão minúsculos? E aí, para explicar a origem desses seres tão minúsculos, a abiogênese parecia uma teoria mais palpável. E aí nós temos dois cientistas do século XVIII, que é o Needham e o Spallanzani, que vão defender pontos opostos. Nós temos o Needham, que ele vai defender a biogênese. No experimento que ele fez, pessoal, ele fez um experimento em que ele colocava um caldo de carne aquecido em vários tubos de ensaio e ele deixava ao ar livre durante alguns dias. E aí depois esse caldo de carne ficava ali ao ar livre, ele pegava, levava ao microscópio e analisava. E aí o que ele observava? Que esse caldo de carne, nutritivo, cheio de nutrientes, ele possuía algumas bactérias, alguns protozoários. Então, o que ele concluiu? Olha, eles surgiram através da matéria inanimada. Então, isso quer dizer que esses seres microscópicos surgem por abiogênese. Só que Spallanzani, defensor da biogênese, ele repetiu os experimentos de Needham, só que ele fez algumas modificações. Ele pegou 4 frascos e ele selou, ou seja, ele colocou o líquido e selou completamente, não tinha nenhum contato com o ar. Depois ele pegou outros 4 e tapou com algodão e os outros 4 ele deixou contato direto com o ar. E o que ele percebeu? Aqueles frascos que tinham mais contato com o ar, no caso, que era fechado com algodão, claro, o que estava ao ar livre, né, que tinha mais contato ainda com o ar, eram justamente os que tinham micro-organismos. E aí o que aconteceu? Spallanzani, ele concluiu o seguinte: olha, esses micro-organismos estavam no ar, eles já existiam no ar. Então, aqueles que apareceram ali nos frascos eram apenas os micro-organismos que já estavam no ar. Entretanto, o que aconteceu? Nietzsche não aceitou esses resultados e ele alegou que Spallanzani havia matado a força vital por aquecer demais o seu preparo lá de caldo de carne. Porque o Spallanzani ele continuava aquecendo esses frascos mesmo depois, tá bom? Mesmo depois dele colocar os caldos dentro de cada frasco, ele continuava aquecendo por algum tempo. Então Nietzsche já alegou isso: olha, você matou a força vital. Não pode. Então isso ficou aí em aberto ainda no século XVIII. Perfeito? Então, no século XVIII, aí, nos anos 1700, essa discussão ainda estava em aberto. Até que no século XIX, tem aqui o que eles fizeram. Ó, o frasco selado não teve nada. Já o frasco que teve contato com o ar, apareceram os micro-organismos. Enquanto aqui, ó, o frasco do John Needham teve apenas contato direto com o ar, estava contaminado com micro-organismos. Então foi essa a discussão aí do século XVIII. E aí, pessoal, nós chegamos a Louis Pasteur, no século XIX. E aí, em 1862, esse francês ele fez um experimento que pôs fim nessa discussão. O que ele fez? Ele preparou um caldo nutritivo, colocou num frasco de vidro. E depois, pessoal, ele alongou o gargalo, utilizando aí um maçarico. E aí ele deixou o gargalo desse jeito. E depois ele fervia o caldo para deixar o caldo esterilizado. E o que acontece? Esse caldo nutritivo
depois de aquecido, o que acontece quando você ferve alguma coisa? Solta vapor. Esse vapor saía e se acumulava mais ou menos aqui. E aí, o que ele percebeu? Que esse caldo aqui, ele se mantinha livre de micro-organismos, mesmo tendo contato direto com o ar. Por quê? Porque os micro-organismos ficavam presos aqui. Mas quando ele quebrava esse bico, ele percebia que os micro-organismos apareciam aqui. O que ele conclui? Esses micro-organismos eles apareciam porque eles estavam no ar. Então, porque eles estavam presentes no ar. Eles não apareciam por causa de alguma coisa, de alguma reação desse caldo nutritivo. Não era isso. Eles estavam no ar, e aí o caldo nutritivo é um alimento, eles apareciam ali porque eles tinham contato direto com esse alimento. Agora, mesmo aqui tendo um contato direto, existia uma barreira, que era aquela água que condensou aqui. Beleza? Então, com esse experimento, Louis Pasteur ele pôs um fim nessa discussão. A biogênese, ou seja, uma vida só pode surgir de uma vida pré-existente, passa a ser a teoria mais aceita e defendida até hoje. Só que nós temos um problema, pessoal. Se a vida precisa de uma vida que antecede a ela para existir, como então surge a primeira vida? Como surgiu essa primeira vida? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos apenas citar duas teorias, que é o criacionismo e a panspermia. O criacionismo defende que um Deus, um ser superior, ou vários deuses, criou essa vida e colocou essa vida no nosso planeta. Tá bom? Já a panspermia acredita, pessoal, que a vida ela surge não aqui nesse planeta, mas ela surgiu em outro planeta, e aí ela foi trazida por algum meteorito, algum asteroide, e aí se desenvolveu e evoluiu aqui. Beleza? E a teoria mais aceita é de evolução química, nós veremos ela na próxima aula. Ok? Então aqui o criacionismo, né? A representação aqui trouxe aquele quadro super famoso do Michelangelo, né? Na verdade não é um quadro, é a pintura lá da Capela Sistina, que é a criação de Adão. E aqui temos a teoria da panspermia, um asteroide aí com alguns seres vivos, algumas moléculas orgânicas chegam na Terra e evoluem. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem usar o mural, ou vocês podem usar os próprios comentários do YouTube ou o WhatsApp. É isso e até mais.